José, o país mais católico do mundo, que é o Brasil, de repente está se transformando naquele que ganha mais adeptos da igreja evangélica. O que está havendo, Dom José? O povo vem perdendo a fé nos ensinamentos da igreja católica? Bom, este fenômeno não é só do Brasil, é um pouco um fenômeno, diríamos, mundial. E me parece que o fundamento, uma causa deste pipocar de religiões está num fenômeno que é chamado até sinal dos tempos, algo que se frisa muito bem, demarcante, o individualismo. O individualismo. Não é só a criação de tantas religiões diferentes, mas estamos chegando a um ponto em que muitas pessoas dizem: eu não tenho igreja nenhuma, eu e Deus, eu me viro com Deus. Então, a exasperação, diríamos, do individualismo. Então acontece o quê? Que cada muita gente diz: eu escolho a religião que me agrada, que seria propriamente o inverso da religião de Jesus, porque Paulo diz assim, que a Deus nós devemos a obediência da fé. Não é eu fazer um Deus à minha imagem e semelhança, um Deus que me agrada, que me aprova, que me abençoa em tudo, mas é Deus, eu seguir um Deus que me aponta caminhos. Então, está acontecendo este fenômeno também no Brasil, o nome de Deus presente em tudo. Acho que até casa de meretriz, hoje em dia, tem nome de santos devagarzinho, É nos caminhões, é nas coisas. Há um grande invocar o nome de Deus, que eu chamaria isto até um pouco, nomear o nome de Deus em vão. Porque não há atrás disto o compromisso da vida, da vivência. Agora, o fato, no mundo de hoje, mundo pluralista, que haja também esta liberdade de tantas outras religiões se manifestarem, nascer, pelo menos deve ser um sinal disto, que há liberdade, liberdade de consciência, etc. A cada cabe trabalhar, fazer a sua parte. Nunca se pode sonhar também que uma religião seja de todos, hoje em dia, que seja obrigação para todos. A própria religião católica também, a Igreja de Jesus tem a função de ser o quê? Ser sal. O sal é uma partezinha da massa. Sal que dá sabor. Fermento, punhadinho de fermento que faz levedar a massa. Portanto, os cristãos verdadeiros nunca serão a maioria, mas serão sempre uma minoria que tem força de testemunho e capacidade de anúncio. Eu não me apavoro com isto. Também, devido a este fato, diríamos que vivemos num tempo de individualismo. As denominações religiosas cristãs, dizem no mundo, são já 35.000 ou mais. Um fracionamento que leva até a pessoa se declarar: eu e Deus, não preciso de mediação de igreja, de religião nenhuma, eu me viro com Deus. A exasperação do individualismo. Mas o que me dá, diríamos, tranquilidade e me mostra o rumo para ver este fenômeno, que poderá também durar muito, mas poderá também mudar, está a oração de Jesus, o pedido que Jesus fez ao Pai, indo da ceia para o Horto das Oliveiras antes da paixão. Jesus pediu ao Pai: Pai, que sejam estes meus discípulos. Não rezo só por eles, mas também por aqueles que na palavra deles haverão de acreditar. Que sejam como nós somos eu em ti e tu em mim. Que sejam perfeitos na unidade. Jesus rezou, pediu ao Pai pela unidade da sua igreja. Este pedido está feito por Jesus, Filho de Deus, ao Pai, e será atendido. Há uma expressão do Papa João Paulo II que diz assim: o século que passou, o milênio que passou, foi o milênio das divisões. O próximo milênio, ele disse então, que acho profético até, será o milênio da recomposição da unidade. Deus queira que seja assim, porque as divisões, tendo o mesmo Cristo, a mesma palavra, e brigando entre nós cristãos, este é o maior escândalo que podemos oferecer, maior contra-testemunho
que podemos oferecer para o caminho do Evangelho, né? A maioria dos católicos brasileiros nasce dentro da religião, mas não a segue completamente, ao contrário dos evangélicos que levam a sério, se dedicam mais à igreja. O que há de errado nessa questão? A Igreja Católica não está com um discurso atrasado, um discurso ultrapassado e precisando, nesse caso, urgentemente de alterar o seu rumo, o seu curso? Bom, eu diria, as minorias são sempre, diria, mais fervorosas do que a maioria, né? Se você vai nos Estados Unidos, onde a Igreja Católica não é a maioria, os mais fervorosos, diríamos, são os católicos, né? E os menos fervorosos são as várias igrejas crentes. Agora, eu distinguiria alguma coisa. A Igreja Católica fez uma caminhada nestes anos que as outras igrejas não fizeram e reconhecem. A caminhada inspirada pelo Concílio Vaticano II, que foi o maior evento, talvez, do século passado, a nível de história, né? E mesmo protestantes luteranos diziam, reconhecendo a caminhada, as aberturas da igreja, que a Igreja Católica teve um concílio, eles não tiveram, né? Não vejo, né, talvez superficialmente possa aparecer todo este fervor, estas coisas, mas há também entre as igrejas evangélicas um grande migrar de uma igreja para outra, né? Diria atitude de busca de um pouquinho de incertezas, né? E o que eu digo para mim, também como bispo, como pastor, na fraternidade, também no respeito de todos, nosso dever é fazer a nossa parte, né? A Igreja Católica no Brasil deu passos de gigante na organização, né? Aqui estamos em terreno, diríamos, de missão, poderemos refletir um pouco depois, mas há comunidades fervorosas, há santidade, há o compromisso, tanto social como, diríamos, evangélicos. E eu sou 36 anos, quase que estou no Brasil, e confesso, vi uma caminhada muito grande, mesmo entre todas as dificuldades, as problemáticas, que não são propriamente problemas da igreja, mas provocados por este mundo em mudança, né? Por este mundo que é guiado por critérios de hedonismo, o poder, o dinheiro. Evangelizar este mundo não é fácil, nem para os católicos, nem para os crentes. Com o crescimento dos evangélicos, a Igreja Católica vem procurando um novo foco, vem procurando um novo discurso. Nesse espaço surgiu a renovação carismática, que tem como um dos seus maiores ícones o Padre Marcelo. O senhor acha que a igreja light, menos burocratizada, menos arraigada ao passado, ela poderia ter um crescimento maior e impedir dessa forma, e impedir consequentemente o crescimento dos evangélicos? Não se trata de pôr a coisa, diria assim, em oposição, em luta. Toda religião, quando vira proselitista, quer a todo custo atrair para si, está errado. Tem alguma coisa de errado. Especialmente quando, para eu ganhar um adepto, calunio, acuso os outros. Acho que este não é o caminho do Evangelho. Muitas vezes eu digo tudo, mas ali não está o Evangelho do Senhor em certas atitudes, que pode ser nossa, pode ser dos outros também. Então, e também não é facilitando que se adquire mais credibilidade e mais adesão. A igreja deve ser serva do Evangelho. E os pastores, bispos, sacerdotes também. Não podemos dobrar o Evangelho para os gostos das pessoas. Então estaríamos traindo o Evangelho. E no mundo de hoje, no passado, era a espada, era a fogueira, era enforcamento, eram estas coisas para aqueles que contestavam o poder do imperador, etc. Hoje a perseguição aos cristãos vem mais súbdula, mas existe. Discordar hoje dos padrões culturais do mundo a nível de sexo, de matrimônio, de justiça, é enfrentar a perseguição do mundo. A perseguição que retalha, que ridiculariza,
que expõe às vezes, que calunia e assim por diante. Esta é a perseguição que a igreja deve saber enfrentar hoje, sem renunciar da coerência do Evangelho. Somos servos do Evangelho, não somos donos. E o Evangelho está presente como uma espada de dois gumes, disse Paulo. Nunca poderá concordar e agradar, concordar com todas as... E o mundo de hoje sabemos que não é mais cristão, é um mundo dado ao dinheiro, que vive em função da idolatria do dinheiro, da idolatria do prazer, e da idolatria do poder. É este mundo que deve ser evangelizado. E o Evangelho não agrada a quem é seguidor destes ídolos. Não agrada de jeito nenhum. Por isso a igreja será sempre perseguida. E hoje também é perseguida por causa da sua coerência, etc.